Olá, cinéfilos! Começando mais uma fita e hoje eu tenho um quadro novo aqui no canal. É um quadro que eu queria há muito tempo ter desenvolvido já, que traz um guia prático de algumas dicas e alguns termos dentro do cinema para você entender ainda mais e apreciar esses detalhes quando você assistir às obras. Trago aqui então o guia prático videohólico de filmagem. Confira só. E para estrear o nosso quadro, eu vou começar com um efeito que eu gosto muito, que é o slow motion. Eu utilizo bastante esse efeito nos meus vídeos, porque eu acho que o slow motion ele ajuda a contar muito a história. E no meu caso de vídeo documental, que eu faço vídeo de casamento, vídeo de família, o slow motion ele entra como uma técnica para deixar o vídeo ainda mais emocionante e arrancar lágrimas de quem assiste. Mas a gente tem o slow motion nos filmes que pode trazer algumas sensações diferentes, que são elas: emoção, como eu falei anteriormente. A gente tem também o slow sendo usado para algum momento de tensão, né? Em filmes de ação, quando o pessoal quer destacar alguma parte de alguma luta, ou sei lá, o sujeito está ganhando alguma bala de revólver, estão fugindo de alguma coisa. A gente tem esse slow para contar mais detalhadamente esse trecho da história. É importante você saber, como curiosidade, que o conceito de slow motion nasceu muito antes do cinema, mais precisamente em 1976. O responsável foi Edward Milgry, que posicionou algumas câmeras por um hipódromo e fotografou sequencialmente um cavalo, né, passando por essas câmeras. Então ele exibiu essas imagens num zoomproscópio. E como vocês podem ver, ela não anda numa velocidade normal, e sim em câmera lenta. Mas como funciona o slow motion? Para você entender, a gente primeiro tem que explicar como funciona uma imagem de velocidade normal. Normalmente no cinema captura-se 24 frames por segundo, que são os famosos 24 FPS, que é como se fosse o nosso olhar captando o movimento, né? Então é o olhar humano. Significa também que são um quadro de 24 fotos por segundo, né? Frames, fotos. E as imagens elas são exibidas, portanto, na mesma frequência, 100% de velocidade. O efeito virou febre na internet por causa da popularização das câmeras digitais, não tão caras como câmeras de cinema, que conseguem bons resultados de vídeos lentos, por causa dos frames por segundo que conseguem alcançar. Outra razão para a disseminação do slow motion é a oferta dos editores de vídeo, muitos deles grátis, que permitem colocar o efeito em prática em apenas alguns cliques. Quando se pretende usar a câmera lenta, você pode até usar, né, a sua captação de 24 frames por segundo e aumentar o seu tempo de exibição. Mas na edição, você vai ver que ao abrir esses 24 frames, você não tem uma imagem com muita resolução ou qualidade. Parece que está tudo meio travado na imagem, isso não fica legal. Então, o que se usa no cinema é aumentar o número de frames por segundo, ou seja, para você ter um melhor slow, quanto mais frames na captura você tiver, mais suave e bonito vai ser o seu slow. Em algumas situações, na maioria delas, eu uso 60 frames por segundo para transformar na timeline de 24. Mas se você quer aquele slow, super slow,
A câmera que eu uso, a Sony, ela tem o recurso de 120 frames por segundo. Na hora que você abre esse arquivo com 120 frames por segundo na sua timeline de 24, você obtém um slow sensacional. É assim basicamente que funciona o slow motion. Eu tô abrindo aqui agora um take de um vídeo de um casal. Ele foi captado com 120 frames. Então, aí ela está sendo reproduzida na velocidade normal. Agora eu coloquei 50% de slow. Quer dizer que eu já tenho uma velocidade boa de slow, né? E como eu tenho 120 frames, eu consigo abrir mais ainda. Então eu consigo 25% de slow, ou seja, eu estou abrindo os frames dessa imagem. Como eu gravei em 120 frames, eu tenho muito frame, eu tenho muito quadro por segundo. Então, quanto mais quadros eu tiver, mais bonita ficará a minha imagem. Reparem o cabelo da moça, olha como ele fica suave o movimento, fica muito bonito. Eu gosto muito de fazer vídeo de casal com slow porque ele dá essa delicadeza na imagem. E agora aqui eu tenho uma imagem de banco de imagem que ela tem 24 fps, ou seja, ela tem apenas a imagem que nosso olho vê. E se eu abrir essa imagem 50%, ela já trava, já não fica tão bonita. Tá vendo a mão ali do homem? Não fica tão visível, né? Agora, se eu abrir em 25%, não tem como, né? Então, na dúvida, quando você achar, será que eu vou usar slow ou não vou? É bom a gente filmar em 60 frames, porque a gente tem uma imagem com qualidade e decide depois na edição se vai querer usar o slow ou não. Aqui no YouTube você pode pesquisar e conhecer alguns canais especializados em slow motion, que são verdadeiras obras-primas. Um deles é o canal The Slow Mo Guys. Nesse vídeo em específico, eles mostram determinadas imagens captadas em vários frames diferentes, como em 500 frames por segundo, 1000 frames por segundo, 5000 frames por segundo e 10.000 frames por segundo. Como vocês puderam ver no vídeo, em 10.000 frames por segundo, vocês podem acompanhar certinho o trajeto, inclusive não só da xícara quebrando, como também de todo o líquido do recipiente caindo. Quanto mais informações de frames vocês tiverem, mais incrível será o seu slow motion. E isso parece até um efeito especial, e não é, simplesmente são os frames que a sua câmera consegue captar e você edita então na timeline com frames mais baixos. No cinema, então, a gente tem o slow mais presente em filmes de ação e em filmes de drama. A gente pode ver em alguns filmes de terror também, como o ótimo O Iluminado de Stephen King. Em Matrix, o slow motion é utilizado com uma outra técnica que eu ainda vou trazer aqui no canal para vocês. Uma das cenas que eu mais gosto de slow motion, com certeza, sem sombra de dúvidas, é do filme Melancolia, de Lars von Trier. É a cena de abertura desse filme.
vocês tenham gostado desse nosso novo quadro aqui no canal. A ideia é mostrar algumas técnicas para vocês e desmistificar também algumas outras delas, sendo que a gente vai aprender a fazer algumas delas aqui no canal e também eu vou levar vocês para a ilha de edição. Então, nos vemos na próxima fita. Tchau!